Pois é, não teremos mais um episódio novo de Ahsoka toda terça-feira. A temporada acabou. Mas tudo indica que essa saga não vai acabar tão cedo, porque o último episódio ele deixou em aberto uma galáxia de possibilidades. E isso me deixa muito animado. Quem viu meus outros vídeos aqui sabe o quanto eu gostei dessa primeira temporada de Ahsoka. Bom, foi um bom desfecho para a trama dessa primeira temporada. Eu achei que fechou alguns arcos, e isso é bom porque dá uma sensação de que houve uma conclusão parcial. A gente se sente uh, relativamente satisfeito quando o último episódio acaba e não que era apenas algo parte de uma estrutura muito maior. E foi um episódio com muita ação que não começou assim. Ali nos primeiros minutos a gente teve alguns diálogos e a gente teve também a Elsbeth através de um ritual se tornando ali uma irmã da noite aprimorada, ou talvez ela pudesse até estar sendo alçada a uma das grandes mães, não sei, e recebendo a lâmina de Talzin, que as grandes mães conseguiram conjurar ali. E essa espada ela tem esse nome porque ela pertenceu a Talzin, que era uma irmã da noite que morreu pelas mãos do Mace Windu, e isso aconteceu em Guerras Clônicas. E essa espada ela é tão poderosa que, como a gente vê no duelo com a Ahsoka, ela consegue bater de frente com um sabre de luz. E eu vou comentar depois, ela consegue destruir um dos sabres de luz da Ahsoka, né? Então foi um confronto muito esperado e que foi bem conduzido nesse último episódio. Mas antes disso tudo acontecer, como eu disse, num desses diálogos iniciais, a Ahsoka ela conversa com a Sabine sobre perdoá-la pelo erro que ela teria cometido lá em Citos. Não era uma decisão fácil, era quase um dilema do bonde, versão Star Wars. E a Ahsoka, depois do seu encontro com o Anakin, ela percebeu essa necessidade de apoiar a sua pupila, a sua aprendiz, assim como ele fez em tantos outros momentos durante o treinamento dela. Ela percebeu que é para isso que ela está ali. Ela percebeu que ela também foi uma transgressora com relação às tradições, aos protocolos da Ordem Jedi, e que ela não poderia culpar a Sabine por fazer algo que era tão difícil para ela naquele momento, e que ela não estava pronta para isso também. E ali ela enche ela de confiança com relação à questão do domínio da força. A Sabine estava ali num momento um pouco mais introspectivo, se culpando por não conseguir dominar essa habilidade. E logo em seguida elas são atacadas, e aí a Sabine, numa solução controversa, joga a nave da Ahsoka contra as outras naves para poder abatê-las. É legal que tipo o roteiro já traga uma consequência desse diálogo, mas ao mesmo tempo há um outro ponto de vista de que pode ser um pouco banal utilizar isso logo em seguida. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, para falar a verdade. E nesse episódio a gente ainda teve mais uma inovação no universo Star Wars, que foram os Stormtroopers zumbis, né? Os Night Troopers. E eles ressuscitaram através de uma magia utilizada pelas grandes mães. Mas se os Stormtroopers vivos já eram incapazes de acertar um tiro sequer, eu acho que mortos é que eles não vão conseguir ajudar em muita coisa. Bom, isso pelo menos serviu para mostrar a capacidade das grandes mães de fazer isso. E pode ter certeza, nas próximas produções, na segunda temporada de Ahsoka, se vier, e muito provavelmente virá, com certeza vai haver algo nesse aspecto com relação a ressurreições. Algo que a gente, pelo menos nos filmes, né, nos principais filmes da trilogia, posso estar enganado, da franquia, desculpa, a gente nunca viu nada parecido. Se você está curtindo esse vídeo, considere curtir aí
e se inscrever aqui no canal, beleza? E depois a gente teve um embate entre a Ahsoka e a Elsbeth, que foi uma sequência muito bem coreografada, algo que já é marca dessa primeira temporada. Os duelos, as cenas de luta muito bem coreografados e muito bem dirigidos, inclusive. Então, a geografia de cena é perfeita mais uma vez. Com a lâmina de Talzin, né, Elsbeth foi uma excelente adversária. Como eu disse, conseguiu destruir um dos sabres de luz da Ahsoka e deu trabalho. Mas, no final, a Ahsoka acabou derrotando a Irmã da Noite e se saindo vitoriosa. E a gente teve finalmente a Sabine fazendo uso da habilidade de conseguir dominar a força. Porém, eu fiquei um pouco frustrado com isso, porque eu achei que foi feito de uma forma um pouco apressada e no momento em que a gente já estava esperando. Então, fica aí esse pequeno porém com relação a isso. Mas foi legal ver ela deixando de embarcar na nave junto com o Ezra para poder ficar e ajudar a Ahsoka, mostrando que essa relação entre as duas agora está mais forte do que nunca. Bom, o Ezra, como eu disse, ele conseguiu entrar escondido na nave e voltar para sua galáxia natal. Engraçado que, mais uma vez, o Ezra e o Thrawn partiram e todo mundo que chegou ao planeta Perídia ficou. Por que eu digo todo mundo? Porque depois a gente vê também, rapidamente ali, o Baylan e a Shin, essa aí parece que formando um bando ali com os mercenários que apareceram em um episódio da série, e o Baylan em uma das estátuas ali no topo de uma grande estátua, que são as estátuas dos deuses de mortes. Esse foi um arco que aconteceu em Guerras Clônicas, e esses deuses, né, são entidades muito poderosas que representam a força em 3 aspectos. O pai, que representa o equilíbrio, sendo o filho e a filha, o lado da luz e o lado sombrio. Nesse arco, a Ahsoka ela chegou a ser morta pelo filho, e a filha entregou a sua energia vital para que a Ahsoka pudesse voltar à vida. Agora, por que a gente está vendo essas figuras dessas estátuas aí em outra galáxia? Aí é uma coisa que a segunda temporada vai responder, mas a gente sabe que existem conexões, né? Entre principalmente esse planeta e a história dos Jedis, dos da Força, nos outros planetas que já conhecemos. E aquela coruja, né, que a gente vê, uma coruja branca que a gente vê no final ali, e a Ahsoka reconhece, é um avatar, é uma representação da filha. E ela se chama Morai e acompanhou a Ahsoka desde então. Ela inclusive aparece numa árvore na participação que a Ahsoka faz naquele episódio de Mandalorian. Então, isso mostra, né, que ela continua a acompanhar os passos da Ahsoka e de alguma forma é um guia ali, né, espiritual, ou alguém que está meio que olhando por ela. Bom, todos esses detalhes eles mostram que a série tem uma preocupação constante em tornar essa saga relevante dentro desse universo. E essa preocupação, ela tem sido vista desde o primeiro episódio. O cuidado com a introdução dos personagens, o ritmo, ora lento, ora mais acelerado, de acordo com a necessidade. Sequências de ação muito bem executadas, que mostram que não se trata apenas de uma produção genérica. E por tudo isso, a figura da Ahsoka, né, em sua primeira produção live action, chega para definitivamente construir um legado dentro da franquia Star Wars. É mais que um spin-off apenas. É uma série que nessa primeira temporada conclui a sua jornada de autoconhecimento. Em um primeiro momento, por meio do seu encontro com o seu ex-mestre, onde ele surge para concluir o treinamento Jedi dela, e no segundo momento, de uma forma mais prática, pela relação que ela estabelece com a Sabine e a sua consolidação
como uma mentora. E falando em Sabine, esse talvez tenha sido o único ponto fraco que eu consigo destacar, que foi a forma como o arco dela foi conduzido. Ela partiu de uma personagem com muita fibra no começo da temporada e a partir dali, muito por conta dessa insegurança que ela passou a alimentar devido à sua falta de habilidade de dominar a força, ela foi perdendo bastante desse brilho. E não que isso não possa acontecer, que um arco de um personagem não possa ser sobre sua involução, mas ele é resolvido ali no fim, né, no último episódio, e aí isso ocorre de uma forma muito apressada, meio que jogada. Talvez se tivesse sido um pouco melhor desenvolvido, a gente teria mais motivos ainda para falar sobre como essa série foi eficaz em desenvolver seus personagens. Até porque os vilões, por exemplo, são personagens que eu exaltei aqui em outros vídeos. A série fez questão de dar a eles características únicas. A gente sente medo em suas ações. E eles não são. Eles têm motivações muito claras. Então, eles de fato acrescentam algo ao enredo. Mas enfim, a primeira temporada foi um sucesso. O Dave Filoni provou que hoje, provavelmente o nome mais capaz para conduzir essa franquia de forma excelente. E diante de tudo que ele veio produzindo, né? Guerras Clônicas, Rebels, dirigiu episódios de Mandalorian e agora é responsável por Ahsoka, dá até para imaginar ali os espíritos de Obi-Wan, de Qui-Gon, do Yoda, da Leia, do Luke e do Anakin, como ele fez, inclusive, nesse último episódio, olhando para ele ali enquanto ele cria mais coisas dentro desse universo e abrindo um largo sorriso em seu rosto.